E a gente começa o programa de hoje falando de saúde e estética dental. Afinal de contas, todo mundo sonha com aqueles dentes bem branquinhos, não é verdade? E graças às novas tecnologias, o clareamento dental já é possível com apenas algumas sessões. Mas como todo procedimento, existem alguns mitos e verdades que ainda geram dúvidas. Por isso, preparamos uma matéria super esclarecedora. Vamos ver? Dentes branquinhos estão cada vez mais em alta. No consultório, um dos tratamentos mais procurados é o clareamento dental. Mas quem busca a estética no sorriso precisa saber primeiro o que é mito ou verdade sobre a cor dos dentes. Essa mudança pode ter sido vindo com o paciente desde o nascimento ou se ela foi adquirida. Então, se o paciente tem uma merogênese imperfeita, uma dentinogênese imperfeita, essa alteração de cor já vem do nascimento. Agora a gente pode ter mudança de cor com o quê? Com uma fluorose, né? Pacientes que fazem o uso de grandes quantidades de flúor, pacientes de trauma, pacientes que usaram muito tetraciclina, que é um tipo de antibiótico. Mas o mais comum são aqueles pacientes que absorvem pigmentos ao longo da vida. Pode ser um cigarro, pode ser uma bebida combida com pigmentos. E esses pigmentos, eles penetram no dente principalmente através de linhas de trincas, linhas de desgaste dentário tão comuns ao longo da vida. O paciente deve ter consciência de que mesmo com o clareamento, cada pessoa tem um limite de branco na cor do dente. É importante o paciente entender, e é muito comum o paciente terminar o tratamento e dizer assim, me dá mais umas bisaguinhas para ficar usando em casa. E todo dente tem um ponto de saturação. O que é o ponto de saturação? Aquele momento em que a cor dele não vai mais alterar. Não altera nada, mas a porosidade aumenta. Tem um ponto de saturação que o dentista vai dizer, aqui parou, daqui não passa mais. Mas como decidir qual o melhor clareamento? O do consultório é mais eficaz que o caseiro? Primeiro que é um mito do paciente achar que o laser vai clarear mais do que o de casa, né? Que a gente chama de caseiro. A gente não tem provas de que um clareia mais do que o outro. Talvez um estudo com espectrofotômetro, que é um aparelho muito específico de cor, dê pequenas diferenças de nuances, mas que jamais o olho nu vai conseguir detectar. Qual é a grande vantagem de você fazer um clareamento no consultório? Você tem um controle sobre tudo. O paciente que tem dente sensível tem um controle sobre a concentração do material, o controle sobre a luz, o controle sobre o tempo de exposição. Já em casa, isso é mais difícil. Eu consigo controlar a concentração? Consigo controlar o tempo. Mas se o paciente tem uma retração gengival, se tem uma zona de trinca, aquilo ali no consultório eu consigo controlar. Quem faz clareamento precisa evitar alguns alimentos? Antigamente se dizia assim, você está fazendo clareamento, não pode beber vinho, não pode tomar refrigerante, não pode isso, não pode aquilo, alimentos que têm muitos pigmentos. É preciso entender que tipo de clareamento o paciente está fazendo. Se o paciente está fazendo um clareamento, todo ele no consultório, ele precisa ter esses cuidados somente 24 horas após cada sessão de clareamento. Por quê? Após 24 horas, você sofre o processo de clareamento e é um aumento da porosidade do esmalte, que é o esmalte, a camada mais externa do dente. Então, após 24 horas, remineralizou aquilo ali, o pigmento não vai penetrar. Então, somente 24 horas. Agora, aquele paciente que faz o clareamento, todo ele caseiro, então, durante todo o processo de clareamento, ele vai estar com um esmalte mais suscetível, né? Vai estar mais desmineralizado. Então, realmente, ele tem que ter cuidado com o tipo de alimento que ele está fazendo uso. É óbvio que você não vai, uma pessoa que gosta de café, terminou o clareamento, vou passar uma vida sem tomar café. Uma pessoa que gosta de uma fruta X que é pigmentada, sei lá, um açaí, vou parar de tomar meu açaí. O que ele vai entender é que se ele faz uso disso, a mudança da cor vai ser mais rápido que um paciente que usa menos isso. Mas ele não tem que abrir mão dos prazeres dele em função de um clareamento, seja ele qual for, caseiro de consultório, após, tá? Estou falando sempre isso que eu falei agora, após o clareamento. O clareamento dental altera as restaurações dos dentes? Tanto que ao terminar um clareamento, ou a gente troca a restauração ou faz um polimento. Trocar por quê? Se o paciente clareou a ponto da resina, a restauração ficar de uma cor diferente, você vai ter que fazer uma outra. E se não mudou o suficiente, né, manter um padrão em que a cor dela está legal, ela ficou cheia de porosidades. O dente ele desmineraliza, depois remineraliza. A resina não. Então eu tenho que dar um polimento ao final. A sensibilidade dos dentes aumenta? O clareamento ele deixa sensível porque ele produz naquele momento um pequeno ácido. Tá? E essa acidez está dependente do tempo de uso. Hoje a gente tem produtos que usam como sensibilizante o oxalato de potássio. A grande maioria usava o nitrato de potássio. O oxalato de potássio tem um poder maior de diminuir essa sensibilidade.
Então são conceitos novos que a odontologia trouxe, exatamente pensando nos problemas do clareamento, que é a sensibilidade. O clareamento estraga o esmalte dos dentes? Não é que estrague. O esmalte, assim, ele vai sofrer um processo devido à acidez do tratamento, ele sofre um processo de desmineralização, mas a própria natureza, a própria saliva vai remineralizar. Quanto tempo dura o clareamento dental? O clareamento ele vai depender dos hábitos alimentares do paciente, vai depender dos cuidados que ele tem de higienização. Então, tem pacientes que 3, 4, 5 anos depois ainda tem dentes clareados. Enquanto paciente que a cada 1 ano, 2 anos, ele está voltando para renovar. Então, são os cuidados que cada um tem com sua higiene oral e com seus hábitos alimentares também. Agora você já pode começar o seu clareamento dental com mais segurança e com a certeza de melhores resultados.